Universidade Metodista de São Paulo, curso de Gestão Financeira no Polo Campinas, PAP, Projeto de Ação Profissional sobre Mercado de Capitais, Gestão de Carteira de Ações, do primeiro semestre de 2014. Participantes do grupo Visão sou eu, a Kátia e a Raquel. Eu iniciarei o nosso PAP e a Raquel dará continuidade. O estudo proporcionou a construção de carteiras simuladas para avaliar as ações disponíveis na Bolsa de Valores, com o objetivo de expor os conceitos de mercado de capitais, de ações e seus tipos. Foram elaboradas tabelas e gráficos com 10 carteiras de ações e apresentada a evolução de um trimestre. Para que fosse possível verificar a efetividade dos índices escolhidos para a seleção das empresas, foi utilizada a análise fundamentalista, com o objetivo final de investir R$100 mil para a escolha de 5 carteiras. Foram escolhidas as ações da Croton, da Smiles, da Vale, da Cielo e da Bradespar, pois obtiveram os melhores rendimentos no período analisado, e de acordo com a análise fundamentalista. Dentre todos os cálculos efetuados, a variância teve grande importância, pois ela avalia o quanto os dados estão distantes da média e, de um modo geral, demonstra a regularidade de um conjunto de dados. Enquanto que o desvio padrão, quando com valores dispersos, tem risco maior e quando com valores concentrados, tem risco menor. De acordo com os valores encontrados para 5 empresas escolhidas, concluímos que a empresa Smiles é a empresa com maior rendimento e também com maior risco. Olá, para falar um pouco sobre o nosso trabalho de mercado de capitais, é interessante explicar como funciona o mercado de capitais, já que o mesmo é um sistema cuja função é distribuir valores mobiliários, objetivando a liquidez dos títulos emitidos pelas empresas que possuem capital aberto, tornando viável o processo de capitalização das empresas. Quando uma empresa decide abrir o seu capital, o primeiro passo dela é realizar o registro junto à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Uma vez que a empresa conseguir esse registro, ela pode emitir títulos representativos do seu capital. Os principais títulos negociados na Bolsa de Valores são as ações, e para escolhermos as 10 empresas, selecionamos as ações classificadas como ordinárias, que dão direito a voto e recebimento do lucro distribuído pela empresa. Com base na análise fundamentalista, que considera a análise da empresa de maneira setorial e econômica, escolhemos 5 empresas para compor a nossa carteira, com um valor proposto de R$100 mil. A escolha das 5 empresas nos deixou bem conscientes de que a missão de analisar sobre investimentos não é uma tarefa fácil. Podemos dizer que de maneira nenhuma as análises são estáveis. Para obtermos o rendimento total do período, fizemos a soma de todos os rendimentos do período. Para fazer o rendimento do mês, utilizamos o cálculo da média no Excel, onde nós somamos todos os dias em que houve rendimento das cotações e dividimos pela quantidade de dias que houve negociações desses papéis na Bolsa de Valores. Para calcular a variância e o desvio padrão, a gente utilizou a fórmula variância, que é VAR no Excel, e desvio padrão, que é o DSV-PAD, o DSV-PAD.
Para calcularmos o beta do período, a gente utilizou a fórmula Excel que nos dá o seguinte resultado. A gente coloca a covariância do percentual Ibovespa, ponto e vírgula, rendimento da ação A dividido pela variância do percentual Ibovespa. E obtivemos como resultado, no geral, um beta menor que 1, indicando que o risco é menor que o risco de mercado, nos deixando com um perfil moderador para investimento. A variância está ligada ao risco em relação ao retorno do investimento, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que indica que quanto mais disperso estiver da média, maior o risco em relação ao retorno do investimento. O coeficiente beta, por sua vez, ele nos traduz o risco do investimento em relação ao risco de mercado. Como o resultado do beta da nossa carteira foi menor que 1 para todas as ações, então o risco em relação ao risco de mercado é menor, considerando atrativo o investimento e nos classificando como moderados para investir. Por esse motivo, concluímos que com a competitividade do mercado atual, é vital pesquisar e analisar cada vez mais os setores para aplicação do investimento, pois mensurar o risco em relação ao retorno diminui a vulnerabilidade do capital de quem investe, projetando assim com mais exatidão o valor futuro do patrimônio. Para atuar com investimento em ações é necessário uma análise constante e uma periodicidade dessa análise, pois o cenário econômico e o mercado financeiro muda de acordo com a contribuição de vários fatores internos e externos, políticos e econômicos, até mesmo climático. Alguns desses fatores serão positivos em determinados períodos e outros nem tanto. Considerando que temos que nos basear na ideia de se colocarmos todo o nosso investimento em um único setor de atuação, correremos um risco maior e talvez irrecuperável. Sendo assim, a diversificação continua sendo a base para a formação de uma carteira e é imprescindível a análise e a periodicidade em relação ao setor e à economia da empresa que se opta por investir. Sem essas análises, não tem como fazer da vida a manutenção desse ativo investido, que tem por objetivo diminuir os riscos e manter o retorno do capital.